em toda a Europa, as seitas se proliferaram, que foi justamente o que aconteceu lá. Então, veja, alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardasse a lei de Moisés. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo, e nós não vamos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Que abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue e da carne sufocada da fornicação, e destas coisas fareis bem se vos guardardes bem e vos vá. É o que disse o versículo 29. Agora o versículo 36 diz: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciaram a palavra do Senhor, para ver como estão. O verso 37 vai dizer: e Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele desde a Panfilha, se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E o verso 39 vai encerrar dizendo: e tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Eu preparei uma introdução para nós entendermos esse acontecimento histórico. O que aconteceu? Para que você não fique com dúvida. A história da igreja primitiva, registrada em Atos dos Apóstolos, querida, demonstra que o maior desafio enfrentado pelos primeiros cristãos não foi a perseguição romana, porque Roma estava sendo implacável, mas a tentativa de misturar, e aí preste atenção, você que está no estudo da escola dominical, a tentativa de misturar o evangelho da graça com o sistema legalista judaico, que até hoje isso acontece não só no judaísmo, como também acontece em diversas denominações em todos os estados brasileiros e no mundo. Por quê? Porque nós temos denominações que são legalistas, tá? Depois da conversão de milhares de gentios durante as viagens missionárias de Paulo e Barnabé, surgiu uma questão decisiva. Os gentios precisariam tornar-se judeus para serem salvos. Imagina uma coisa dessa. Porque aquela crença, aquela religião estava anulando a graça. E ela estava ainda pegando a prerrogativa do Antigo Testamento para tentar prevalecer. Os gentios precisavam tornar-se judeus para serem salvos? Essa é que é a pergunta. Porque nenhum legalismo jamais vai impedir, nenhum legalismo jamais será favorável para a salvação de quem quer que seja. Pelo contrário, o legalismo impede as pessoas de serem salvas. Então, por isso é a pergunta. Os gentios precisariam tornar-se judeus para serem salvos? Claro que não. Então, vamos prosseguir. Essa pergunta parece simples, mas colocava em jogo toda a essência do evangelho. Se a circuncisão e a observância da lei fossem exigidas para a salvação, então a morte de Cristo seria insuficiente para tal cumprimento desse propósito da salvação. O Concílio de Jerusalém, em Atos 15, que foi justamente o que foi lido, tornou-se assim: o primeiro grande concílio da igreja e estabeleceu, sob a direção do Espírito Santo, que a salvação é exclusivamente pela graça mediante a fé na pessoa de Jesus Cristo, e não pelas obras da lei. Tá? O próprio texto já vai dizer que ninguém pode ser salvo por obras. Muito ainda pessoas, lideranças ministeriais, achem isso. Então, essa decisão preservou a unidade da igreja, preservou a verdade, confirmou a universalidade da salvação e abriu definitivamente as portas do evangelho para alcançar todas as nações.
e é por isso que toda a nação brasileira tem sido alcançada pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A mensagem permanece atual. Já se passaram mais de 2000 anos e é a mesma mensagem. Todos dependem, ninguém é salvo por meio próprio ou por intermédio de estratégia, de religião, não. É salvo, veja, pela fé mediante em Jesus Cristo. Se você tem fé, se você acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se você entregou a tua vida a Ele, então você está salvo. Ninguém é salvo por mérito próprio. Todos dependem exclusivamente da graça revelada em Jesus Cristo. Objetivo desta lição, nós vamos aqui demonstrar que a graça de Deus rompe todas as barreiras religiosas. Aqui, diante da graça de Deus, queridos, a religião não tem vez. O que prevalece aqui é a graça. O legalismo não tem vez. O que prevalece aqui é a graça de Deus, que vai salvar. Porque ela rompe todas as barreiras religiosas, culturais e étnicas, oferecendo salvação a todo, mas é a todo mesmo, a todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e seu Salvador. E é isso que você tem que compreender. E nós vamos estar mostrando aqui, biblicamente, que só através da graça uma pessoa e através da fé pode ser salva. Primeiro capítulo da lição. Quando a graça preserva a unidade da igreja. Aí nós temos o item 1, que é o Concílio de Jerusalém. Eu escolhi aqui várias referências bíblicas, eu quero que você anote, porque não tem condições de eu ler, o tempo é curto. Anote Atos capítulo 15, verso 1 ao 29, leia tudo para você entender claramente. Anote Gálatas também 2, 1 a 10, veja que as referências são longas. Efésios 2, 14 a 18, Romanos 3, 28 e Tito, capítulo 3, verso 5. Mas, como sempre, eu preparo um resumo teológico de todas essas referências para te trazer entendimento daquilo que o capítulo 1 da lição está querendo dizer. Então, veja bem, nessa exposição teológica, eu digo o seguinte: o Concílio de Jerusalém foi o primeiro grande encontro doutrinário da igreja primitiva e teve como objetivo resolver uma questão fundamental. Qual questão, pastor Costa? A salvação depende da graça de Cristo, tá? Ou da observância da lei de Moisés? É uma pergunta. Veja, alguns cristãos de origem farisaica ensinavam que os gentios precisavam ser circuncidados para ser salvos, que é o registro de Atos, capítulo 15, verso 1. O que biblicamente não é verdade. Paulo e Barnabé se opuseram firmemente. E é por isso que nós, da liderança da igreja de Atos, nós, da própria igreja de Atos, não só da liderança, mas a membresia também, se opõe ao ensinamento legalista e ao ensinamento que ensina que a graça, que a salvação é por meio de outras coisas e não através da graça. Na verdade, a salvação é por intermédio da graça de Deus. Então, Paulo, eles se opuseram, ele e o Barnabé, firmemente a esse ensino, pois ele comprometia a suficiência da obra de Cristo, ou seja, anulava a obra de Cristo na cruz. Após ouvirem os testemunhos de Pedro, Paulo e Barnabé e a palavra de Tiago, os apóstolos concluíram que Deus salva judeus e gentios da mesma maneira, pela graça, mediante a fé. É por isso que hoje nós temos os judeus que já entregaram sua vida a Jesus Cristo, que não segue a lei, mas que segue Jesus Cristo. Esses, inclusive,
já estão selados, quando Jesus Cristo voltar, serão arrebatados pelo Senhor Jesus Cristo. Mas os ortodoxos vão ter que enfrentar a grande tribulação. Por quê? Porque eles estão esperando ainda o Messias. Eu chamei aqui o F. Bruce para comentar, e ele diz o seguinte: o Concílio de Jerusalém marcou definitivamente a vitória da graça sobre o legalismo. Louvado e glorificado seja Deus. E confirmou que a igreja é formada por todos que creem em Cristo, independentemente da sua origem, da sua posição social, da sua posição intelectual, do seu conhecimento, da sua etnia. Não importa, não importa, porque a graça alcança todas as pessoas. E aí eu preparei uma reflexão para que a gente possa estar analisando. E é uma pergunta: existe alguma tradição religiosa que, se percebermos, estamos colocando como condição para que ninguém seja aceito por Deus? Olha, hoje nós temos em muitas comunidades cristãs, em todo o Brasil, inclusive aqui em Santa Catarina, congregações completamente legalistas. Não são todas, mas muitas são, infelizmente, que elas têm sido, inclusive, um peso na vida de muitas pessoas, porque elas colocam em evidência as obras, e isso é muito complicado, porque, veja bem, a unidade da igreja é preservada quando Cristo permanece no centro do evangelho. Então é Cristo. Tudo que acontece tem que apontar para Cristo, tudo vem do Senhor Jesus Cristo. Nós temos aqui, no item 2 do capítulo 1 da lição, um relatório de Pedro, que eu fiz a escolha das referências, nós temos, pode anotar, anote aí para você ver depois, anote Atos capítulo 15, versos 7 ao 11, não tem como eu ler, porque a quantidade de referências são muitas. Atos capítulo 10, verso 34 ao 48, Atos 11, 15 ao 18, e Romanos capítulo 10, verso 12 ao 13, e Efésios 2, 8. Então veja que aqui são exatamente 5 referências, e referências grandes. Então não tem como eu ler por conta do tempo. Mas veja, eu preparei uma exposição teológica para você entender o que essas referências querem dizer. Pedro relembrou sua experiência na casa de Cornélio, onde Deus derramou o Espírito Santo sobre os gentios antes que eles fossem circuncidados. Isso aqui é uma prova textual deste acontecimento histórico. Pedro declarou que ninguém pode alcançar a salvação pelas obras da lei. Então, Pedro estava completamente correto, completamente certo. Então, ele diz: Pedro relembrou sua experiência na casa de Cornélio, onde Deus derramou o Espírito Santo sobre os gentios antes que eles fossem circuncidados. Esse acontecimento demonstrou claramente que Deus não faz acepção de pessoas e concede a salvação àqueles que creem em Jesus Cristo, o seu Filho. Ao afirmar que tanto judeus quanto gentios são salvos pela graça, esse é o registro de Atos, capítulo 15. Vamos ler essa referência aqui, eu quero ler. Atos, capítulo 15, verso 11. O texto diz assim: de modo algum cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, exatamente do mesmo modo os gentios também. Então, aqui não há mais argumento que possa derrubar essa tese aqui, que é uma tese verídica e que é justamente aquilo que o Senhor Jesus quer que aconteça. Então, Pedro declarou que ninguém pode alcançar a salvação pelas obras da lei. O verdadeiro critério para Deus é a fé em Jesus Cristo, o seu Filho, que é o nosso Salvador.
Seu testemunho tornou-se uma das principais evidências de que o próprio Deus já havia confirmado a inclusão dos gentios na igreja, que no caso somos nós. Eu chamei o John Stott para comentar. Ele dizia que o derramamento do Espírito Santo sobre Cornélio foi a confirmação divina de que a salvação é recebida pela fé e não pela observância da lei mosaica. Disse bem o John Stott. E aí cabe a nós uma pergunta. Tenho reconhecido que Deus olha para o coração das pessoas ou ainda permitido que preconceitos tradicionais influenciem a minha visão? Porque tem muitas pessoas na Terra que são legalistas. E isso é um problema sério, tá? Porque o testemunho de Pedro mostrou que Deus salva igualmente todos os que creem. Então, a proposta do Evangelho do Senhor Jesus Cristo é crer, é ter fé em Jesus Cristo. A partir do momento que você crê e tem fé em Jesus Cristo, que ele pode te salvar, você vai para o ato da confissão, é consolidado, o teu nome é escrito no livro da vida, então você realmente tem garantia de salvação. Terceiro item do capítulo 1 da lição, o relatório de Paulo e Barnabé e o discurso de Tiago. Aqui nós temos diversas referências bíblicas, inclusive do Antigo Testamento. Nós temos Atos 15, versículo 12 ao 21. A referência é longa, mas você pode anotar. Atos 13, 46 e 48. Anote também Amós capítulo 9, versículo 11 e 12. Anote também Efésios capítulo 3, versículo 6. E anote Isaías capítulo 49, versículo 6. Com essas referências, você vai pesquisar na tua Bíblia, então você vai conseguir ter um entendimento mais direcionado daquilo que está sendo ensinado. Porém, como eu sempre faço, eu preparei uma exposição teológica sobre as 5 referências, para te trazer aqui um entendimento claro do que aconteceu. Então, vamos a elas. Após o testemunho de Pedro, Paulo e Barnabé ressaltaram os sinais, milagres e conversões que Deus havia realizado entre os gentios durante a primeira viagem missionária. Essa viagem missionária, ela está lá em Atos capítulo 15, versículo 12. Então toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo relatando todos os sinais miraculosos e prodígios que por meio deles Deus realizara entre os gentios. Porque ali muitas pessoas foram curadas, foram libertas de demônios, pessoas que anteriormente não tinham esperança, agora estavam bem, porque elas encontraram o verdadeiro evangelho, e claro, o evangelho é o poder de Deus para libertar o pecador, o mais vil pecador de toda a situação em que ele se encontra. Então, isso aconteceu lá. Esses acontecimentos confirmam que o Espírito Santo estava agindo poderosamente entre as pessoas e que jamais havia vivido segundo a lei de Moisés. Então, aqui já estava sacramentado. Em seguida, Tiago, líder da igreja em Jerusalém, tomou a palavra e fundamentou a decisão nas Escrituras, citando a profecia de Amós. Amós, capítulo 9, versículo 11 e 12. Eu vou ler Amós também, para que a gente possa entender claramente o que foi que o Tiago disse. Amós, capítulo 9, versículo 11 e 12, que diz assim: Eis, portanto, que naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver danificado e restaurarei as suas ruínas. Eu mesmo a reerguerei,
para que sejam tão exuberante quanto foi nos dias antigos, para que eles possuam o restante de Edom, todas as nações chamadas pelo meu nome, garante Yahvé que cumprirá todas essas promessas. Então, veja que o Amós profetizou isso aqui lá no profetismo antigo e agora estava acontecendo nos dias em que a igreja primitiva, os santos apóstolos estavam pregando. Em seguida, Tiago fala isso, né? Ele demonstrou que a inclusão dos gentios sempre faz parte do plano redentor de Deus. Então, Deus, querido, quer salvar todo mundo, mas todo mundo mesmo. Ninguém está fora do plano de salvação de Deus. É claro que nem todos serão salvos, porque também a pessoa precisa crer em Jesus Cristo, ela precisa ter fé, ela precisa se entregar a Jesus de corpo, alma e espírito, para que ele possa operar tremendamente. E para isso eu chamei aqui o Greg Kenner para comentar. Ele diz que Tiago demonstrou que a experiência missionária de Paulo e Barnabé estava plenamente em harmonia com as Escrituras. O crescimento da igreja entre os gentios era o cumprimento do plano de Deus, porque o Senhor quer salvar. Então, ele estava trabalhando através dos apóstolos e da igreja primitiva para poder alcançar o maior número de gentios na terra. E veja que esse número, até os dias de hoje, já se proliferou. Louvado seja Deus. Agora, tem uma pergunta para a nossa reflexão. Tenho buscado preservar a unidade da igreja ou valorizando a verdade das Escrituras acima de preferências pessoais ou tradições humanas? Ainda tem muitas congregações, muita tradição humana. E isso causa um certo problema, né, em relação à questão do alcance dos perdidos. Pessoas que são legalistas, pessoas que ignoram, pessoas que sua condição social financeira é muito baixa, então existe aquela separação, existe aquele grupinho, né? Enfim, mas isso precisa acabar dentro das congregações. Os testemunhos de Paulo e Barnabé e Tiago confirmam que a missão aos gentios era obra do propósito de Deus. A igreja compreendeu que a graça une pessoas de diferentes culturas em um só corpo, tendo Cristo como único Salvador e também o fundamento da fé cristã. E aqui nós encerramos o primeiro capítulo da lição. E antes de começar o segundo capítulo, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, por gentileza, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, marque o sininho para receber notificações e também mande este vídeo para outras pessoas. Certo? Vamos prosseguir. Tomar aqui uma água para poder prosseguir. Segundo capítulo da lição. Um presente de salvação para todos, porque a salvação é um presente extraordinário. Há uma pergunta do segundo capítulo. O que é a graça de Deus? E eu quero perguntar para você nesta manhã, você sabe o que é a graça de Deus? A graça de Deus, para responder a essa pergunta, eu elaborei aqui 5 referências. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Anote Romanos 3, 23 e 24. Anote Tito, capítulo 2, verso 11. E capítulo 3, verso 4 ao 7. E João 1, 16 e 17. Eu preparei um resumo desses 5
dessas 5 referências bíblicas para responder a essa pergunta. Qual pergunta, pastor Costa? O que é a graça de Deus? Você sabe o que é a graça de Deus? Querido, a graça de Deus é o favor imerecido concedido ao pecador, a todos os pecadores, pelo qual Jesus oferece gratuitamente a salvação nele mesmo. O ser humano, por causa do pecado, tornou-se incapaz de alcançar a Deus por seus próprios méritos. É isso que nos mostra Paulo quando escreveu à igreja que estava em Roma. No capítulo 3, verso 23. No capítulo 3, Romanos capítulo 3, verso 23, ele vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se o ser humano foi destituído da glória de Deus, ele precisava de um mediador entre Deus e o homem para salvá-lo. E esse mediador é Jesus Cristo. Veja que assim a salvação não é resultado de boas obras humanas, religiosidade, esforço humano, mas da iniciativa amorosa de Deus. A palavra grega aqui, charis, traduzida por graça, significa favor, benevolência ou dom gratuito. A graça não ignora o pecado, ela o vence por meio do sacrifício de Jesus Cristo. As boas obras não produzem salvação, produzem galardão, mas são os frutos de uma vida já transformada pela graça. Essa é a confirmação que Paulo disse à igreja que estava em Éfeso, e foi justamente isso, capítulo 2, verso 10, em que Paulo vai dizer: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Então, exatamente essa é a resposta do que significa a graça de Deus. E eu chamei aqui o John Stott novamente para comentar. Ele dizia que a graça é o amor de Deus agindo em favor daqueles que nada merecem, porque nós nunca fomos merecedores de absolutamente nada. A salvação é totalmente obra de Deus, para que ninguém possa reivindicar qualquer mérito diante dele. Então, ninguém vai ser salvo por obras humanas. Só se pode ser salvo mediante a fé em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aí, aqui cabe uma pergunta a todos nós, e eu quero que você responda para você mesmo. Tenho vivido confiando na graça de Deus ou ainda penso que posso conquistar a sua aceitação por meio dos meus próprios méritos? Responda essa pergunta. Para concluir, a graça revela que Deus torna a iniciativa de salvar o pecador. Somos aceitos por Deus não pelo que fazemos, mas pelo que Cristo fez na cruz. Isso tem que ficar guardado na sua mente, tá? Você é salvo exatamente por isso, você é aceito por isso, tá? O item 2 do capítulo 2, Jesus Cristo como a manifestação da graça. E aí eu preparei aqui novamente 5 referências, anote por gentileza as referências, anote João capítulo 1, verso 14 ao 17, anote Romanos capítulo 5, verso 8, anote 2 Coríntios 8, 9, e anote Tito 2, 11 ao 14, e Hebreus
2:9. Eu preparei uma exposição teológica para você entender claramente. Vamos para ela. Nessa exposição teológica, você vai entender exatamente o propósito do Senhor. A graça de Deus não é apenas um conceito teológico, mas uma pessoa, é Jesus Cristo. Então você vai ver que a graça não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com uma teologia, não tem nada a ver com um comportamento humano, não tem nada a ver com atitude legalista. A graça não é nada disso, tá? A graça de Deus não é esse tipo de conceitos, mas uma pessoa, e a pessoa é Jesus Cristo, ele é a graça de Deus. João declara que Cristo veio cheio de graça e de verdade. O registro é de João, capítulo 1, versículo 14, que diz assim: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Então aqui está sacramentado, consolidado. Nele a graça tornou-se visível, pois o Filho de Deus assumiu a natureza humana, viveu sem pecado e entregou sua vida para reconciliar o homem com Deus. Na cruz, Jesus demonstrou a maior expressão da graça divina. Ele morreu pelos pecadores quando ainda eram inimigos de Deus, que é o que nos mostra Paulo ensinando Roma, a igreja de Roma, no capítulo 5, verso 8. Ele diz assim, eu vou ler. Porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda andávamos em pecado. Então, está aqui sacramentado. Ou seja, a sua morte satisfez, a morte de Jesus Cristo satisfez plenamente a justiça divina e abriu caminho para que todos os que creem recebessem gratuitamente o perdão e a vida eterna em Cristo Jesus. Eu chamei uma autoridade como comentarista, o Reinaldo Fabris. Ele diz que em Jesus a graça deixa de ser apenas promessa, tornou-se uma realidade histórica. Disse bem o Fabris. Sua vida, morte e ressurreição manifestam plenamente o amor salvador de Deus, tornando possível a reconciliação entre Deus e a humanidade. E é por isso que uma grande multidão de pessoas já se reconciliaram com Deus mediante a fé em Jesus Cristo, o nosso Salvador. E há uma pergunta para a nossa reflexão. Ao olhar para a cruz, reconheço que tudo que recebi de Deus é fruto da graça reveladora de Cristo? É uma pergunta, responda. Jesus, querido, é a expressão máxima da graça divina. Quem recebe a Cristo, recebe o maior presente de Deus, que é exatamente a salvação eterna. Passará a eternidade com o Senhor e estará com o Senhor para sempre. Terceiro item do capítulo 2. A graça é para todos os povos, sem exceção. A graça é algo assim inexplicável, né? A profundidade do entendimento e daquilo que a graça representa é algo que é difícil de nós termos uma compreensão tão extraordinária em relação ao poder que a graça tem, queridos. E é justamente isso que nós vamos mostrar agora. Porque foi preparado aqui 5 referências, eu quero que você anote. Anote Atos capítulo 10, verso 34 ao 35. Atos capítulo 15, verso 7 ao 11. Anote também Romanos capítulo 10, verso 12 e 13. Anote Gálatas capítulo 3, verso 26 ao 29. E anote Apocalipse capítulo 7, verso 9 ao 10. Anote. Anote porque você vai entender claramente o quanto é importante para a sua vida. Eu preparei uma exposição teológica para
mostrar o que essas referências querem dizer. E a exposição teológica diz o seguinte: desde o início, o propósito de Deus sempre foi alcançar todas as nações. Foi inclusive para isso que Israel foi escolhido. Só que Israel meteu os pés pelas mãos, né, e acabou que não cumpriu o propósito. Em Cristo foram derrubadas todas as barreiras que separavam judeus e gentios, formando um só povo mediante a fé, que é justamente a carta que Paulo escreveu à igreja que estava em Éfeso. Vamos ver o que foi que Paulo disse, capítulo 14 ao 18. 14. Portanto, porquanto ele, Jesus, é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, derrubando o muro de separação em seu próprio corpo, desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenança, para em si mesmo criar um novo ser humano, realizado assim em paz, e reconciliar com Deus os dois, em um só corpo, pelo ato da cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a incredulidade. E vindo ele, proclamou a paz para que vós que estáveis longe, e da mesma forma para os que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vós temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. E ele vai dizer, no verso 19, portanto, não sois mais estrangeiro, nem imigrante. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membro da família de Deus. Então, o Senhor é extraordinário. Isso aqui é o poder da graça. Tá? A graça não faz distinção de raça, de nacionalidade, de condição social, do passado. Todos são igualmente pecadores e todos podem ser igualmente salvos mediante a fé em Jesus Cristo. O Concílio de Jerusalém confirmou essa verdade ao reconhecer que Deus concedeu o Espírito Santo aos gentios sem exigir que eles se tornassem judeus por intermédio da circuncisão. A salvação pertence ao Senhor e está disponível a todos, sem exceção, todos aqueles que invocarem o nome do Senhor Jesus Cristo serão salvos. Louvado seja Deus. Eu chamei aqui novamente o F. Bruce, comentarista renomado, para comentar. Ele diz o seguinte: o evangelho rompeu definitivamente as barreiras nacionais, internacionais e religiosas. Em Cristo, Deus formou um único povo, unido não pela lei, mas pela graça do Senhor Jesus Cristo. E aí tem uma pergunta para nossa reflexão. Tenho anunciado o evangelho a todas as pessoas, sem fazer distinção, assim como Deus oferece a sua graça a todos? Essa é uma missão da igreja, anunciar o evangelho. Não importa qual é a condição da pessoa, não importa o que a pessoa fez até ontem, ou até hoje, logo cedo pela manhã, não importa. O que importa é, de fato, se ela tem fé em Jesus Cristo para salvá-la. E o responsável em comunicar Jesus Cristo, dizer, olha, existe um Salvador. Ah, mas só que eu já fiz tanta coisa errada. Não interessa, meu irmão, não interessa, minha irmã. O importante é que você creia em Jesus Cristo. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Você vai ter seus pecados perdoados, você vai ter o seu nome escrito no livro da vida, você vai ser selado e você vai ser salvo. Entendeu? Então, a graça de Deus é universal em sua oferta. É suficiente para salvar todo aquele que crê em Cristo. Não há privilégios de raça, cultura ou posição social. Todos são convidados a fazer parte da família de Deus mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, tudo aponta para Cristo. Vamos chegar agora ao terceiro capítulo da nossa lição. Para você que chegou agora, entrou no nosso canal, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Que você possa se inscrever no nosso canal, que você possa deixar o seu like, marcar o sininho. É muito importante você fazer isso, porque vai nos ajudar. E outra coisa também,
nós precisamos que este vídeo seja viralizado, meu querido. Nós precisamos do maior número de pessoas inscritas no canal, porque aqui nós da Igreja de Atos Alcançando as Nações, primamos pela verdade. Nós primamos em fazer com que as pessoas conheçam a verdade e se santifiquem na verdade. A Igreja de Atos não negocia o Evangelho de Jesus por nada, por absolutamente nada. Então, que você possa fazer isso, ok? Vamos então para o terceiro capítulo, Crescendo na Graça. Crescendo na Graça é o capítulo 3 da nossa lição. E aí o item 1 tem uma pergunta: como nos aproximar do trono da graça? Talvez essa seja a sua pergunta. E aí eu preparei várias referências, 5 delas. Hebreus 4, 14 ao 16. Efésios 3, 12. Hebreus 10, 19 ao 22. Tiago 4, 8 e João 14, 6. Eu senti vontade de ler essas referências. Eu vou ler essas referências aqui. Hebreus, vamos para Hebreus, mas você pode anotar também para estar vendo depois. Hebreus, capítulo 4, versículo 14 ao 16. Diz assim, ó. Vamos ler. Concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote que foi capaz de adentrar aos céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé, que é o entregar a vida a Jesus Cristo. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer das nossas fraquezas, mas temos sacerdote supremo, que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Portanto, diz o verso 16, acheguemo-nos a toda confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da nossa necessidade. Agora vamos lá para Efésios. Carta aos Efésios. Efésios, capítulo 3, verso 12. 3:12, que diz assim: por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em plena confiança pela fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ainda em Hebreus, capítulo 10, vamos para Hebreus, capítulo 10. Só um momentinho aqui para encontrar a referência. Hebreus 10. Vamos ver o que foi que o autor da carta aos Hebreus disse. Hebreus 10, 19 ao 22. Ele diz: sendo assim, irmãos, tendo plena confiança para entrar no reino santo dos santos, mediante o sangue de Jesus Cristo, por um novo e vivo caminho, que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo. E aí o verso 21 vai dizer: e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Verso 22, portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com fé absoluta, de certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e aos nossos corpos lavados com água pura. Agora vamos para Tiago, capítulo 4, ver o que foi que Tiago diz. Tiago 4, verso 8. Apóstolo Tiago, ele diz: achegai-vos a Deus, e ele acolherá todos vós, pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o vosso coração. Agora nós temos aqui João. Vamos ver o que foi que o evangelista disse. João, capítulo 14, verso 6. O João vai dizer o seguinte: asseguro-lhe
Assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Então, somente através do Senhor Jesus Cristo é que nós vamos conseguir alcançar a nossa salvação. E a pergunta que eu faço é: como nós podemos nos aproximar da graça de Deus? Eu preparei um resumo teológico das referências que diz o seguinte: o acesso ao trono da graça foi aberto por meio da obra redentora de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, você já sabe disso, uma vez por ano, para oferecer sacrifícios pelos pecados do povo. Isso está lá em Levítico, capítulo 16, você pode ler. Com a morte de Cristo, o véu do templo foi rasgado. Esse é o registro de Mateus. Vamos ver lá se realmente aconteceu isso. Mateus, capítulo 27, versículo 51. Mateus 27, versículo 51. E no mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra estremeceu e fendeu-se as rochas. Então pronto, aqui está sacramentado. Com a morte de Cristo, o véu do templo foi rasgado, que é o que eu li, simbolizando que todos que creem passaram a ter livre acesso à presença de Deus. É por isso que eu, você, todos nós podemos agora entrar no nosso quarto, em qualquer lugar que a gente esteja, a gente fala direto com Deus. Olha que coisa extraordinária. O autor da carta aos Hebreus nos convida a nos aproximarmos do trono da graça com confiança, que é justamente Hebreus 4, 16. Essa confiança não está baseada em nossa justiça, mas na mediação perfeita de Cristo, o nosso sumo sacerdote, o nosso supremo pastor, aproximando-nos de Deus por meio da fé, da oração, do arrependimento sincero e da obediência à sua palavra. Eu chamei aqui William Barclay, que é um comentarista também renomado, e ele diz o seguinte, que o trono de Deus não é um tribunal para condenar aqueles que pertencem a Cristo. Você sabia que na Terra ainda tem muitos irmãos nas congregações que na sua mente tem aquele pensamento de condenação, que é como se Deus fosse um super policial que só fica andando atrás das pessoas para encontrar os seus erros? Essa é uma mentalidade maligna. Cuidado, tá? Porque, veja, como diz o Barclay, o trono de Deus não é um tribunal para condenar pessoas em Cristo, mas um trono da graça, onde o pecador arrependido encontra misericórdia, o socorro para viver em santidade. E aí tem uma pergunta: tenho buscado diariamente a presença de Deus com confiança na obra de Cristo? Ou ainda estou permitindo que o medo, a culpa, me afaste dele? Tem pessoas que estão na congregação que elas se sentem culpadas. Tem pessoas que dizem, eu estou aqui, eu estou até adorando a Deus, eu venho, eu participo dos cultos, mas se Jesus voltar, pode ser até que eu fique. Ou então, se eu morrer, não sei se realmente eu vou ser salvo. Meu irmão, tire isso da sua cabeça, tá? Tire isso da sua cabeça. Somente por meio de Jesus Cristo temos livre acesso ao Pai. O trono que antes representava julgamento tornou-se para os salvos um trono de graça, misericórdia e de comunhão com Deus. Houve reconciliação. O item 2 do capítulo 3 também é outra pergunta. Quando devemos nos chegar ao trono da graça? E aí tem referências bíblicas. Hebreus 4:16. Eu vou ler essas referências aqui, porque são referências resumidas, dá para eu ler. Vamos lá. Hebreus, o autor da carta aos Hebreus 4:16, ele diz: portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia, encontremos o poder
que nos socorre no momento da nossa necessidade. Agora vamos para Filipenses, ver o que foi que Paulo disse à igreja dos Filipenses. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Ele vai dizer: não andeis ansiosos por motivo, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração, súplicas com ações de graças. Aí o verso 7 diz: e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, que excede, né, todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos somente em Cristo Jesus. Você vai passar a ter mais fé em Deus. Mas o salmista também comentou sobre isso. Vamos lá para o livro de Salmos. Salmo de número 55. 55, verso 22. O salmista vai dizer: entrega as tuas preocupações ao Senhor, e Ele te sustentará, e jamais permitirá que o justo venha cair. Tome posse dessa palavra, que essa aqui é uma palavra profética. Esse aqui é o verdadeiro ato profético bíblico, tá? Que Deus vai cumprir o que está escrito. É claro que você vai precisar fazer o quê? Entregar. Você tem que entregar as suas preocupações ao Senhor, para que Ele possa te sustentar. E jamais Ele vai permitir que você venha cair. Ok? Agora vamos para a carta que o Pedro escreveu, a sua primeira carta. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Pedro vai dizer o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Então, meu querido, escute bem. A graça é tão extraordinária que você pode lançar toda a sua ansiedade em Jesus Cristo. E se você fizer isso, certamente você estará protegido pelo Senhor. Faça isso porque você não vai se arrepender. Agora ainda tem Efésios. Vamos para Efésios. Efésios, capítulo 6, verso 18. Orai no Espírito, em todas as circunstâncias, com toda petição e humildade e insistência, tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Então é necessário que você faça isso. Eu preparei uma exposição teológica para dizer o seguinte, sobre a pergunta: quando devemos nos achegar ao trono da graça? A palavra de Deus ensina que devemos nos achegar ao trono da graça em todo o tempo, especialmente nos momentos da nossa necessidade. O cristão não deve buscar a Deus apenas em tempos de crise, que é o que muita gente faz, mas manter uma vida constante de comunhão, oração, dependência do Senhor Jesus. É por isso que lá em Hebreus 4,16 afirma que devemos nos aproximar para alcançarmos misericórdia e acharmos graça, a fim de sermos ajustados em tempo oportuno. Isso significa, queridos, que Deus está sempre pronto para socorrer os seus filhos, fortalecendo-os nas tentações, dificuldades e desafios da caminhada cristã. Então, a vida espiritual cresce à medida que aprendemos a depender continuamente da graça de Deus. E eu chamei aqui o renomado comentarista Reinaldo Fabris, e ele diz o seguinte, que o convite para aproximar-se do trono da graça é permanente. O cristão encontra em Cristo um acesso contínuo ao Pai, recebendo auxílio, fortalecimento e esperança para perseverar na sua fé. E tem uma pergunta para a nossa reflexão. Tenho buscado a Deus somente quando estou enfrentando dificuldade? Ou faço da comunhão com Ele uma prática diária? Responda essa pergunta. O trono da graça permanece aberto a todos os dias, desde que Deus deseja que os seus filhos vivam em constante dependência da sua presença e do seu auxílio.
Louvado e glorificado seja o Senhor. E chegamos no último item do capítulo 3 da lição, que também é outra pergunta. O que recebemos a nos achegarmos ao trono da graça? São 5 referências. Hebreus 4,16, Romanos 5, 1 ao 2, Efésios 1, 7, 2 Coríntios 12, 9 e João 1, 16. Eu preparei uma exposição teológica para responder a essa pergunta. Talvez você pergunte, pastor Costa, o que recebemos ao nos chegarmos ao trono da graça? Eu respondo para você. Ao nos aproximarmos do trono da graça, recebemos muito mais do que respostas às nossas orações. Deus concede misericórdia, que nos livra da condenação que nós no passado merecíamos. E a graça que nos fortalece para viver segundo a sua vontade. Além do perdão dos nossos pecados, encontramos paz com Deus, fortalecendo a nossa vida espiritual, direção para as decisões, consolo nas aflições e poder para vencer as tentações. A graça não apenas salva, mas também sustenta cristão durante toda a sua caminhada. Como afirmou o apóstolo Paulo, a igreja em Corinto, na segunda carta, capítulo 12, verso 9, a minha graça te basta. Era o Espírito Santo falando direto com aquela igreja. A suficiência da graça divina é a fonte da perseverança e da vitória do crente. Agora eu chamei aqui novamente o Simon, que é um comentarista também muito renomado. Ele comenta em 2 livros sobre Atos dos Apóstolos. Ele diz que a graça de Deus não se limita ao momento da conversão. Ela acompanha o cristão diariamente, fortalecendo, sustentando, conduzindo até a consumação da sua salvação. Louvado seja Deus. Mas a pergunta é, tenho desfrutado da graça de Deus apenas como meio da salvação? Ou por intermédio das bênçãos que eu quero? Ou também como fonte diária da força, da direção e do crescimento espiritual? Que esse é o mais importante do que qualquer outra coisa. Responda essa pergunta. O trono da graça, senhoras e senhores, é lugar de restauração, fortalecimento e comunhão com Deus. Quem se aproxima do Senhor encontra todo o que necessita para viver uma vida fiel e perseverante. Chegamos ao final, eu vou fazer a conclusão dos 3 capítulos para dizer o seguinte: a lição desta semana nos mostra que a graça de Deus é o fundamento da salvação e da vida cristã. Não esqueça disso. O Concílio de Jerusalém confirmou que ninguém é salvo por intermédio da lei, obras da lei, mas unicamente pela fé em Jesus Cristo, o nosso Salvador. A graça não é um privilégio de um povo ou de uma cultura, mas um presente oferecido a toda a humanidade, todo ser humano. Cristo é a perfeita manifestação dessa graça e por meio dele temos livre acesso ao trono de Deus. À medida que nos aproximamos do Senhor em fé, recebemos misericórdia, fortalecimento e direção para perseverarmos até o fim. A igreja continua sendo a chamada a anunciar essa mensagem ao mundo. A salvação é pela graça, mediante a fé e para todos os que creem. A lei, queridos, revela o pecado. A graça revela o Salvador. Não se esqueça disso. A lei revela o pecado. A graça revela o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A lei exige perfeição humana. A graça oferece perdão. A lei condena o culpado. Pela lei, o ladrão da cruz seria condenado à morte eterna. Mas a graça de Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A lei mostra a nossa incapacidade
A graça manifesta o poder de Deus para salvar. O que jamais nos esquecemos, não somos sustentados por mérito, mas pela graça de Cristo. E a mesma graça que nos salvou é a graça que nos fortalece, nos transforma e nos conduzirá até o dia em que estaremos para sempre na presença do Senhor. E a garantia é o registro do que Paulo disse aos Filipenses, no capítulo 1, verso 6. Eu vou ler essa referência aqui, porque é uma referência importantíssima. Filipenses, capítulo 1, verso 6. Ele diz: eu estou plenamente convencido de que aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. E assim nós encerramos a EBD. Eu quero mais uma vez agradecer a Deus por conceder esta oportunidade para que eu estivesse aqui trazendo este ensinamento. Eu peço a você, por gentileza, pegue esse vídeo agora e mande para os seus amigos, para os seus familiares, deixe que eles tenham conhecimento desta graça que cura, que liberta, que transforma, que batiza com o Espírito Santo e com fogo e que também dá o passaporte para a moradia na eternidade com Deus. Então, que você possa também ser um porta-voz do Espírito Santo. Só o fato, querido, de você mandar esse vídeo já para alguém, já vai estar evangelizando, tá? Não esqueça, terça-feira nós temos o nosso discipulado cristão, é uma série, e está muito maravilhoso o nosso discipulado cristão. E na quinta-feira, Brasil, a sombra do engano, 500 anos de falsos profetas, doutrinas de demônio e a batalha pela verdade. E, se Deus permitir, no próximo domingo estaremos aqui às 9 horas para a nossa EBD. Fique com Deus, um domingo maravilhoso, uma semana muito abençoada, é o que desejamos. Vamos estar agradecendo ao Senhor agora e a bênção apostólica. Senhor, muito obrigado por esta palavra, que ela tenha edificado nossas vidas, que possa fazer brotar fruto de justiça na nossa vida. Abençoa a vida de todas as pessoas que assistiram, as que ainda vão assistir, e que tu possas, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, fundamentar a vida desta pessoa na verdade, que ela possa conhecer a verdade e se santificar na verdade, e que seja um cristão, uma cristã fiel ao Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai querido, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sempre conosco, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor.